Você já parou para pensar que a altura dos seus pensamentos pode definir toda a sua vida? Cada ideia, cada crença, cada decisão que nasce dentro da sua mente tem o poder de criar a realidade que você vive. Hoje, vamos mergulhar juntos em uma jornada de reflexão, coragem e transformação. E eu prometo, ao final deste vídeo, você verá sua vida com outros olhos. Mas antes de começarmos, faça algo importante. Inscreva-se no canal para que você nunca perca uma mensagem que pode transformar sua história. Deixe o like, se sentir que essas palavras podem mudar sua energia e sua vida. E comente aqui embaixo. Compartilhe seus pensamentos, seus sonhos, suas dúvidas. Porque juntos somos mais fortes e mais inspirados. Prepare-se para despertar a força da sua mente, cultivar uma fé inabalável e descobrir como pensar grande pode realmente mudar o rumo da sua vida. Este vídeo não é apenas sobre motivação, é sobre criar uma realidade que você sempre sonhou. Imagine por um momento uma sala silenciosa, apenas você e seus pensamentos. É ali, no silêncio da sua mente, que todo o poder da sua vida se esconde. Cada pensamento que você alimenta é uma semente. Algumas florescem em abundância, outras crescem como ervas daninhas, sufocando seu potencial. Eu sei que você já sentiu o medo, aquela dúvida que parece invadir cada canto do seu coração. Mas eu te pergunto, e se hoje você decidisse pensar grande, sem limitações? Você está sentado diante de um espelho e observa seu reflexo. O que vê? Um ser limitado ou um gigante em potencial? A verdade, meu amigo, é que a mente é seu reino e você é o soberano. Todo sucesso, toda realização que você já admirou em alguém começou com um pensamento, um simples pensamento que foi cultivado com fé, ação e persistência. Eu quero que você entenda algo profundamente. Minha mente é meu maior tesouro e eu a guio com sabedoria. Repita isso para si mesmo. Sinta cada palavra. Deixe que ela penetre em cada célula do seu corpo. Porque o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não existe limite maior do que aquele que você impõe a si mesmo. Feche os olhos e imagine sua vida como um terreno fértil. Cada pensamento positivo que você planta é como chuva e luz do sol. Ele cria raízes, cresce e se transforma em oportunidades, em conquistas, em riqueza, não apenas a material, mas a riqueza que se sente na alma. E cada vez que você escolhe alimentar medo ou dúvida, você está deixando que ervas daninhas cresçam, roubando a luz do seu potencial. Então, a escolha é sua. Escolha pensamentos elevados. Escolha fé inabalável. Escolha ação imediata. Porque no momento em que você entender que a altura dos seus pensamentos define a vida que você viverá, nada poderá impedi-lo. Você já percebeu como a maioria das pessoas aceita a vida que chega até elas como se fosse inevitável? Elas olham para o mundo e dizem, é assim que é o que posso ter. Mas eu lhe digo, nada na vida é inevitável. O que você vê ao seu redor é um reflexo direto daquilo que você tolera em seus pensamentos, da altura que você permite que suas ideias alcancem. Imagine alguém caminhando todos os dias pelas mesmas ruas, observando os mesmos prédios, sentindo os mesmos ventos. Agora, imagine essa pessoa percebendo pela primeira vez que poderia construir ruas próprias, abrir portas que nunca ousou abrir, que a vida não é sobre aceitar, mas sobre criar. A altura dos seus pensamentos é o que define a altura da sua vida. Quanto mais alto você pensa, mais alto você voa. Quanto mais baixo você aceita, mais sua vida se restringe. Elevando seus padrões não é apenas desejar mais. Não é apenas querer uma casa maior, um carro melhor ou um salário maior. Elevar seus padrões
É mudar a maneira como você enxerga a si mesmo. É decidir que você não vai mais se contentar com o que não reflete sua grandeza. É acordar todos os dias e olhar no espelho e ver não apenas quem você é hoje, mas quem você tem coragem de se tornar. Lembre-se, o mundo não oferece presentes. Ele testa, desafia, confronta. Mas é nesse teste que os gigantes se erguem. Há pessoas que enfrentam o mesmo medo, a mesma incerteza, mas escolhem agir diferente. Elas se recusam a se dobrar à mediocridade. Elas sabem que cada pensamento pequeno, cada concessão à dúvida, constrói paredes ao redor da própria vida. E cada pensamento elevado derruba essas paredes, abrindo caminhos para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Imagine agora você, sozinho, caminhando à noite. O mundo parece quieto, mas dentro de você, sua mente está em ebulição. Cada lembrança de falha, cada crítica, cada não que recebeu ao longo da vida, tenta empurrá-lo para baixo. Mas você respira fundo e entende que a altura dos seus pensamentos não depende do que já aconteceu, mas do que você escolhe conceber agora. Que hoje, neste instante, você decide elevar seu padrão. Não amanhã, não depois do medo passar. Agora. Porque elevar seus padrões é se recusar a se contentar com a sombra do que você poderia ser. É olhar para a mediocridade ao redor e dizer silenciosamente, mas com força: eu não pertenço aqui. Eu fui feito para mais. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O universo começa a responder. Portas se abrem onde antes havia paredes. Pessoas surgem, oportunidades surgem e até mesmo o medo começa a parecer pequeno diante da força de um pensamento decidido. Mas não se engane, elevar seus padrões dói. Dói abandonar velhos hábitos, dores, relacionamentos que não servem mais ao seu crescimento. Dói confrontar a própria mente e perceber que por anos você se limitou com crenças pequenas, com pensamentos que não condiziam com seu verdadeiro potencial. E ainda assim, essa dor é a mais preciosa de todas, porque ela é o sinal de que você está crescendo, de que está finalmente disposto a construir uma vida que vale a pena, que ecoará na eternidade. Elevar seus padrões é escolher diariamente caminhar na direção da grandeza, mesmo quando o mundo insiste em sussurrar que você deve se conformar. É compreender que o único limite real é aquele que você aceita sem questionar. É olhar para a sua vida, para o seu espelho, para os seus sonhos e perceber que você merece mais. Não amanhã, não depois de estar pronto, mas agora. E então, você sente pela primeira vez o peso e a leveza da verdade. A vida que você quer viver já existe dentro de você. Está nas suas ideias, nas suas decisões, na coragem de elevar seu padrão acima do comum. E quando você faz isso, não é apenas a sua vida que muda. Tudo ao seu redor começa a se alinhar com a altura dos seus pensamentos. O mundo percebe sua decisão e começa a conspirar a seu favor. Você já percebeu que o mundo nunca entrega nada de graça? Ele oferece testes, desafios, obstáculos e aqueles que apenas esperam, que apenas sonham acordados, permanecem à margem da vida. A grande diferença entre quem conquista e quem apenas observa é simples: ação, mas não qualquer ação. Ação imediata, ação decidida, ação mesmo quando o medo grita mais alto. Imagine uma manhã silenciosa. O sol ainda não se ergueu completamente. Você se levanta, olha ao redor do quarto vazio e sente aquela inquietação dentro de si. É a sensação de que há algo a ser feito, algo que seu coração já sabe, mas sua mente hesita. Quantas vezes você sentiu isso? Quantas vezes deixou a oportunidade escapar, enquanto se perguntava se era o momento certo? E eu pergunto a você: quantos anos da sua vida você deixou passar esperando pelo momento certo que nunca chega? A verdade é dura.
O momento certo não existe. Ele nunca virá. O momento certo é agora. Sempre foi agora. Cada grande realização da história começou com alguém que decidiu agir. Mesmo sentindo medo, mesmo duvidando, mesmo cansado, mesmo com tudo aparentemente contra si. Cada ação cria impulso. Cada passo, mesmo pequeno, cria uma trilha que a vida não pode ignorar. Você já sentiu a força de um pensamento transformado em ação? É como acender uma chama dentro do peito que ilumina caminhos que antes estavam escondidos na escuridão. Imagine agora a sua vida como um vasto deserto. Há dunas, há pedras, há tempestades de vento. Cada ação que você toma é um passo firme, uma pegada que deixa claro que você não se renderá ao acaso, que você está determinado a atravessar o deserto e alcançar o oásis que existe apenas no horizonte da sua própria coragem. Mas agir não é fácil. A mente humana é mestre em criar desculpas. Ela sussurra: "Não agora, espere, você não está pronto, talvez outra hora." E é exatamente nesse instante que você precisa gritar mais alto, primeiro para você mesmo: "Eu não vou esperar mais, eu não vou me limitar mais, eu começo agora." Eu vi pessoas comuns, com vidas comuns, transformarem-se em gigantes, porque em algum momento decidiram que a ação era mais poderosa que o medo. Elas acordaram cedo, trabalharam quando ninguém via, enfrentaram olhares de dúvida, críticas cruéis, falhas que pareciam esmagadoras, mas continuaram. E é nessa continuidade, nesse ato simples de persistir, que a magia acontece. Cada passo firme é uma declaração silenciosa para o universo. Estou pronto. Faça parte do meu caminho. Agora, imagine-se sozinho em uma estrada deserta. Cada pedra no caminho, cada vento contrário, cada sombra tentando enganá-lo, é apenas um teste. Um teste que você pode passar apenas com a coragem de continuar andando. A ação não é apenas um movimento externo. É uma decisão interna. É levantar-se da cadeira da dúvida, olhar no espelho e confrontar o próprio medo e dizer: "Hoje eu decido ser maior que meus obstáculos." E então você percebe algo extraordinário. A ação cria visão. Cada esforço feito com determinação revela novas oportunidades que a mente jamais poderia conceber se você permanecesse parado. Cada erro, cada falha, cada queda se transforma em aprendizado. Cada passo transforma sua vida em algo maior do que você imaginou que poderia existir. Aqueles que esperam pela sorte, pela oportunidade perfeita, pela inspiração que chegará sozinha, estão condenados a permanecer pequenos. Mas aqueles que agem, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, são os que escrevem histórias que o mundo jamais esquecerá. Eles sabem que a vida recompensa os ousados, os persistentes, os que não se deixam paralisar pela dúvida. Então, eu te deixo com esta reflexão. Quantos sonhos você deixou morrer apenas porque não agiu quando deveria? Quantas ideias brilhantes ficaram aprisionadas pelo medo? E se você decidisse, a partir deste instante, que nenhuma hesitação mais terá poder sobre você, que cada pensamento elevado será acompanhado de ação imediata, corajosa, determinada? A força da ação não é apenas o caminho para o sucesso. Ela é a ponte entre quem você é e quem você nasceu para se tornar. O mundo não muda para quem espera. Ele muda para quem age. A vida não recompensa intenção. Ela recompensa movimento. E assim, enquanto você lê essas palavras, algo dentro de você começa a despertar. Uma energia silenciosa, uma certeza que estava adormecida. Você percebe que não existe tempo melhor do que agora, que não existe momento mais poderoso do que este, que a grandeza não será alcançada pelo pensamento sozinho, mas pelo pensamento que se transforma em ação, instante após instante, passo após passo, até que o impossível se torne inevitável. A vida sempre nos coloca diante de momentos em que a dúvida parece mais forte que a esperança.
É nesse instante, quando tudo ao redor parece conspirar contra nós, que a fé é testada. Mas não qualquer fé. Estou falando daquela fé que não vacila, que não se curva diante da dificuldade, que permanece firme mesmo quando a escuridão parece absoluta. Imagine-se sozinho em um quarto escuro, sem respostas, sem direção. Você sente o peso do mundo sobre os ombros, cada obstáculo maior que o anterior. Você olha para dentro de si mesmo e percebe que não há caminho visível. Nesse silêncio, há apenas você e o seu coração. É aí que a fé precisa nascer. Não aquela fé superficial que se apoia em sinais externos, mas a fé que brota do mais profundo da sua essência, da certeza de que, mesmo sem ver o caminho, você chegará onde deve estar. Pergunte a si mesmo: você acredita em si mesmo quando ninguém mais acredita? Essa é a pergunta que separa os que desistem dos que conquistam. É fácil acreditar quando tudo está favorável, quando o mundo sorri para você. Mas e quando cada passo parece um teste impossível? Quando cada pessoa que você encontra duvida da sua capacidade? É nesse momento que a fé se torna a sua arma mais poderosa. A fé inabalável transforma medos em forças, hesitação em coragem, impossíveis em realidade. Lembro-me de histórias de homens e mulheres comuns que enfrentaram a pobreza, a crítica, a rejeição. Pessoas que não tinham nada além de um sonho e uma fé silenciosa, mas tão firme que parecia capaz de mover montanhas. Essas pessoas não esperaram por milagres. Elas criaram milagres com a confiança de que cada passo, cada ação, cada pensamento estava alinhado com um propósito maior. Você sente que a vida é injusta, que as oportunidades não chegam, que o mundo não valoriza seu esforço? Isso é apenas o teste. A fé inabalável não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você acredita ser possível, independentemente do que recebe. Ela não se curva à dúvida alheia, não se esconde diante da crítica. Ela se levanta e diz, silenciosa, mas com uma força maior que tempestades: eu sei quem eu sou, eu sei do que sou capaz, nada poderá me deter. Imagine agora uma estrada longa e tortuosa. Você já caiu, já chorou, já sentiu que não poderia continuar, mas mesmo assim, algo dentro de você insiste. É uma voz silenciosa, mas firme que diz: continue. Mais adiante, você encontrará o que procura. Isso é fé. Não é acreditar que tudo será fácil, mas acreditar que, independentemente do sofrimento, da dor e do medo, você encontrará o caminho. A fé inabalável também nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que o universo responde de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. É por isso que, quando você enfrenta uma dificuldade, quando parece que o mundo inteiro está contra você, algo acontece. Portas se abrem onde antes havia paredes, pessoas aparecem onde ninguém existia. Soluções surgem do nada. Isso não é coincidência, é o reflexo da fé que age silenciosa, mas poderosa na sua vida. Mas eu não vou mentir, manter a fé não é fácil. Todos os dias você terá que lutar contra suas próprias dúvidas. Todos os dias, pequenas vozes internas vão tentar convencê-lo de que você não é suficiente. É nesse instante que a fé precisa ser mais do que pensamento. Ela precisa ser ação, precisa ser persistência, precisa ser coragem. Levante-se todas as manhãs e diga a si mesmo, não como uma frase decorada, mas como uma certeza sentida no coração: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem compreender, eu avanço. E quando você olha para trás, anos depois, perceberá que cada momento de incerteza, cada noite de medo, cada instante em que você escolheu acreditar, quando tudo dizia para desistir, foi exatamente o que moldou sua vida. Porque a fé inabalável não apenas guia o caminho, ela cria o caminho. Ela transforma sonhos impossíveis em conquistas tangíveis.
Ela transforma a vida comum em uma vida extraordinária. Agora, imagine-se olhando para o horizonte, o sol nascendo lentamente. Cada passo que você deu, cada batalha que enfrentou, cada lágrima que derramou, tudo fez sentido. Você percebe que a fé não é apenas acreditar em algo distante, é acreditar em si mesmo, no seu potencial, no seu destino. É a força silenciosa que faz você continuar quando tudo parece perdido, que faz você erguer-se depois da queda, que faz você avançar quando todos os outros teriam parado. A fé inabalável não conhece limites. Ela não se rende à dúvida, não se curva à derrota. Ela é o alicerce invisível sobre o qual toda grandeza é construída. E quando você decide viver com essa fé, quando você permite que ela guie cada pensamento, cada passo, cada decisão, então a vida começa a se mover em sua direção. Não de maneira fácil, mas de maneira certa, não de maneira rápida, mas de maneira poderosa. E é nesse ponto que você compreende. Não existe força maior do que aquela que nasce de dentro de você, da certeza de que você continuará, que você persistirá, que você conquistará. Porque a fé verdadeira não depende de circunstâncias. Ela depende de você. A vida tem um jeito estranho de revelar quem somos de verdade. Os momentos mais cruciais não chegam com sinais, com avisos ou suavidade. Eles aparecem como tempestades, arrancando certezas, desafiando vontades, testando a força do coração. É nas dificuldades que você descobre se sua grandeza é apenas uma ideia ou se é algo enraizado na alma. Imagine-se sozinho em um corredor escuro. As portas que você acreditava que se abririam para você estão trancadas. Cada obstáculo parece impossível. O medo sussurra: você não vai conseguir. Desista, não é para você. E por um instante você sente a tentação de acreditar nele. Mas então algo mais profundo acorda dentro de você. Uma centelha que diz: eu posso, eu vou, eu mereço. Dificuldades não são inimigas, elas são professores. Elas aparecem para forçar o seu crescimento, para testar a fibra do seu caráter. Cada problema que surge é um reflexo de onde você ainda precisa se elevar. Cada fracasso aparente é um convite para desenvolver paciência, coragem, disciplina e visão. E é exatamente por isso que aqueles que olham para a vida e se queixam das dificuldades permanecem pequenos. Eles não entendem que a dor, o medo e a luta são instrumentos sagrados da evolução pessoal. Imagine agora uma mulher caminhando sozinha pela madrugada, enfrentando ventos fortes, chuva fria e ruas desertas. Cada passo dói, mas ela não para. Cada pedra no caminho parece maior do que ela, mas ela segue. A história dela poderia ser a sua. A diferença entre quem desiste e quem triunfa é simples. A coragem de continuar quando tudo dentro de você grita para parar. Quantas vezes você olhou para um desafio e sentiu que era impossível? Quantas vezes o mundo pareceu grande demais, injusto demais, pesado demais? Essas experiências não estão contra você, elas estão para você. Cada dificuldade vencida é um degrau que leva você a alturas que você jamais imaginou. Cada queda que você suporta, cada lágrima que você permite que escorra, cada noite que você enfrenta sozinho, constrói uma força invisível, mas inquebrável. Você já sentiu o coração acelerar diante de uma decisão impossível? O suor escorrendo pela testa, as mãos trêmulas, a mente gritando para fugir? É exatamente nesse momento que nasce o verdadeiro poder. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar, mesmo quando o medo domina cada fibra do seu ser. Cada vez que você enfrenta o impossível, você molda sua alma, você amplia seus limites, você transforma o ordinário em extraordinário. E não se engane,
Superar dificuldades não significa apenas lidar com o que é externo. Significa confrontar suas próprias limitações, seus velhos hábitos, suas crenças que lhe disseram por anos que você não poderia. Significa olhar no espelho e dizer: eu não vou permitir que a minha própria mente seja minha prisão. Superar dificuldades é, acima de tudo, uma batalha interna. E vencê-la é a vitória mais preciosa que você pode conquistar. Pense nos gigantes da história. Eles não eram imunes ao sofrimento, à rejeição, à pobreza ou à dor. Eles tropeçaram, falharam, choraram e sentiram desespero. Mas a diferença é que, diante da dificuldade, eles escolheram avançar. Escolheram agir quando tudo parecia perdido. Escolheram manter a fé quando ninguém mais acreditava. E é essa escolha que separa aqueles que deixam legados daqueles que apenas passam pela vida. Agora, imagine você atravessando sua própria tempestade. Cada dificuldade é uma onda gigante tentando derrubar você, tentando engolir seus sonhos. Você cai, se levanta, sente cada músculo do corpo protestar, cada gota de suor gritar contra você. Mas você continua, porque entende que no outro lado dessa tempestade existe não apenas uma solução, mas uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais viva do que jamais imaginou ser. Então, no silêncio depois da luta, você percebe algo que não pode ser negado. A vida recompensa aqueles que se levantam. A vida transforma lágrimas em força, dor em aprendizado, medo em coragem. Cada dificuldade enfrentada é um capítulo da sua história que não poderia ser escrito de outra forma. Cada obstáculo é um escultor invisível, moldando você, esculpindo seu caráter, elevando sua alma. Superar dificuldades não é apenas suportar, é transformar. Transformar o sofrimento em sabedoria, a dúvida em certeza, o impossível em realização. Cada pedra no caminho é um convite para erguer-se mais alto, para pensar maior, para agir com mais determinação. E quando você olha para trás, anos depois, percebe que o que parecia impossível foi o que mais lhe fortaleceu. Que o que parecia cruel foi, na verdade, a ferramenta mais poderosa para construir a vida que você sonhou. E assim, você entende que as dificuldades não são adversárias. Elas são aliadas silenciosas, são o fogo que forja a grandeza, a tempestade que revela quem realmente você é. Porque no fim, aqueles que conquistam não são os que nunca caíram. São os que, mesmo caindo, encontraram força para se levantar, mais altos, mais fortes e mais determinados do que jamais foram. Às vezes, o maior desafio que enfrentamos não está no mundo lá fora, mas dentro de nós mesmos. É na solidão, nos momentos em que o barulho do mundo desaparece, que nos deparamos com quem realmente somos. Imagine-se sentado em um banco de parque ao entardecer. O céu se tinge de laranja e roxo, o vento frio toca seu rosto, e você está sozinho com seus pensamentos. É nesse instante que a vida começa a lhe fazer perguntas que não podem ser ignoradas. Quem sou eu de verdade? Até onde eu estou disposto a ir? Estou vivendo ou apenas existindo? O autoconhecimento não é um processo rápido. Ele é construído nas horas silenciosas, nos olhares ao espelho, nas conversas internas que ninguém mais ouve. Cada lembrança de falha, cada arrependimento, cada sonho abandonado. Tudo isso é um mapa que, se você tiver coragem de ler, mostra exatamente onde você precisa crescer. É um mapa que aponta os caminhos da grandeza, se você estiver disposto a seguir. Imagine agora alguém caminhando sozinho por uma estrada deserta à noite. Cada passo ecoa no chão silencioso. Cada respiração é sentida profundamente. A escuridão é intensa e você não consegue ver o fim da estrada. Mas, de repente, você percebe que não precisa ver o fim para continuar. Cada passo, por menor que pareça, é um movimento em direção à verdade sobre si mesmo.
É na caminhada solitária que descobrimos nossas forças ocultas, nossos medos mais profundos, nossa capacidade de resistir e avançar. Pergunte a si mesmo: quantas vezes me enganei sobre quem eu sou? Quantas vezes permiti que os outros definissem meu valor? É doloroso perceber que por anos você pode ter caminhado carregando opiniões alheias, expectativas que não eram suas, limitações que foram impostas. Mas a verdade é libertadora. Você sempre teve dentro de si a capacidade de reescrever sua história, de olhar para si mesmo com honestidade e coragem e decidir que a partir de agora, cada pensamento, cada decisão, cada ação será guiada por sua própria verdade. O autoconhecimento também é confrontar suas sombras. Aqueles medos que você esconde, aquelas dúvidas que você evita, aquelas pequenas fraquezas que você ignora, todas elas se tornam visíveis quando você olha profundamente para dentro de si. E é nesse confronto que a verdadeira transformação acontece. Porque somente quando você conhece suas limitações, você pode superá-las. Somente quando você encara suas fraquezas, você pode transformá-las em forças. Imagine-se diante de um espelho antigo, observando seu próprio reflexo. Você não vê apenas um rosto, vê sua vida inteira refletida ali, cada escolha, cada erro, cada sucesso e cada derrota. Você percebe que o poder de mudar tudo sempre esteve dentro de você. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária é que algumas pessoas têm coragem de se olhar sem medo, de se desafiar e de se elevar acima do que sempre foi confortável. E há silêncio nesse momento. Um silêncio profundo que fala mais alto que qualquer conselho externo. É a voz da sua consciência, da sua alma, daquilo que você realmente deseja. Ela sussurra, mas sua mensagem é clara. Você é capaz de mais do que jamais imaginou. A vida que você deseja já existe dentro de você, mas você precisa encontrá-la e vivê-la com coragem. Caminhar em direção ao autoconhecimento é também aprender a caminhar sozinho. É aceitar que muitas vezes você precisará se distanciar de opiniões, de pessoas, de lugares que não mais refletem quem você é ou quem você está se tornando. É doloroso, sim, mas é libertador. É o momento em que você se torna seu próprio guia, seu próprio mestre, sua própria bússola. E quando você caminha, mesmo que devagar, mesmo que sozinho, percebe algo extraordinário. Cada passo de introspecção, cada momento de reflexão, cada instante em que você se permitiu encarar a verdade sobre si mesmo, está moldando uma força silenciosa, mas poderosa. É essa força que o prepara para enfrentar o mundo com confiança. É essa força que transforma medo em coragem, dúvida em clareza, incerteza em direção. O autoconhecimento é o portal para a verdadeira liberdade. É quando você finalmente entende que a vida não é sobre agradar aos outros, não é sobre acumular títulos ou bens, é sobre viver com propósito, é sobre agir com intenção, é sobre alinhar cada pensamento, cada decisão e cada passo àquilo que você realmente deseja e merece. E finalmente, ao fim dessa caminhada interna, você olha para o horizonte e sente uma paz profunda. Uma paz que não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que você é maior que qualquer obstáculo, maior que qualquer crítica, maior que qualquer medo. Você compreende que o verdadeiro poder não está fora de você, mas dentro. Que conhecer a si mesmo é conhecer a chave de toda grandeza, que cada escolha consciente, cada reflexão profunda, cada momento de coragem diante da própria alma é um degrau que leva você a uma vida extraordinária. E é nesse momento que você percebe, finalmente, que a verdadeira viagem não é pelo mundo ao seu redor, mas pelo vasto universo que existe dentro de você. Que cada passo de autoconhecimento é também um passo para a liberdade, para a realização e para a grandeza que sempre esteve esperando para emergir.
A vida sem propósito é como um navio à deriva, navegando sem rumo, à mercê de ventos e tempestades. Quantas pessoas você conhece que acordam todos os dias, seguem rotinas automáticas, fazem o que é esperado, mas sentem um vazio inexplicável? Elas se perguntam: será que essa é a vida que eu mereço? Mas eu digo, ninguém nasce para viver à margem do seu próprio destino. Cada ser humano tem um propósito, uma missão única que ninguém mais pode cumprir. Imagine-se caminhando por uma trilha em meio a uma floresta densa. Você não consegue ver além das árvores, e o chão sob seus pés é irregular, cheio de pedras e raízes. É fácil se perder, é fácil sentir medo, é fácil pensar que a trilha nunca terminará. Mas dentro de você há uma luz silenciosa, o propósito. Essa luz é invisível aos olhos dos outros, mas inegável para quem sabe ouvir o coração. É ela que guia seus passos mesmo quando o caminho parece impossível. Pergunte a si mesmo: o que realmente me move? O que me faz levantar mesmo quando o mundo parece desabar? Encontrar essa resposta é mais do que um exercício intelectual. É uma jornada emocional, um confronto com todas as suas dúvidas, medos e inseguranças. Muitas vezes, o propósito não surge como um clarão repentino. Ele se revela nas pequenas escolhas, nos momentos de coragem silenciosa, nas ações que você toma quando ninguém está olhando. E há dor nesse processo. Dor de abandonar velhos hábitos, de deixar para trás pessoas, lugares e ideias que não servem mais. Dor de enfrentar a própria mediocridade, de encarar que por anos você talvez tenha vivido sem realmente escolher. Mas essa dor é sagrada, porque é ela que purifica, que fortalece, que revela a grandeza que estava escondida. Imagine agora uma pessoa sentada à beira de um penhasco, olhando para o horizonte, o vento batendo no rosto, o coração acelerado. Ela sente o medo da queda, mas também sente o chamado do voo. Essa sensação é o propósito se manifestando. Ele é assustador, exigente e desafiador, mas também é libertador. É o lembrete de que você nasceu para mais do que uma vida medíocre. O poder do propósito é silencioso, mas irresistível. Ele dá direção aos pensamentos, força às ações e sentido às dificuldades. Quando você encontra o seu propósito, cada desafio deixa de ser um obstáculo aleatório e se transforma em um passo necessário para a realização daquilo que você veio fazer no mundo. A vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos e se torna uma história intencional, repleta de significado. Mas para abraçar o propósito é necessário coragem. Coragem para dizer não às distrações, para recusar caminhos fáceis, para suportar críticas e julgamentos. Coragem para enfrentar o desconhecido, para caminhar sozinho, para confiar na sua intuição quando ninguém mais acredita. Porque o propósito verdadeiro nunca é confortável. Ele exige tudo de você: tempo, energia, paixão, sacrifício. Mas ao mesmo tempo, é a única coisa que faz você sentir que está verdadeiramente vivo. Pense nos grandes realizadores da história. Eles não foram movidos apenas pelo desejo de riqueza ou reconhecimento. Foram movidos por um propósito, um chamado interior que não podia ser ignorado. Cada ação, cada escolha, cada noite de luta silenciosa estava alinhada a algo maior do que eles mesmos. E é isso que transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. Descobrir algo tão poderoso que você está disposto a enfrentar qualquer dificuldade para alcançá-lo. E quando você finalmente encontra o seu propósito, algo dentro de você muda. O medo ainda existe, mas ele se torna apenas um companheiro de viagem, não um obstáculo. A dúvida ainda sussurra, mas ela se torna uma nota distante na sinfonia da sua determinação. Cada passo que você dá, cada ação que você toma, cada pensamento que você cultiva, passa a servir a algo maior.
E a vida começa a se alinhar de maneiras que você jamais imaginou. Imagine-se agora novamente na floresta densa, mas desta vez a trilha se ilumina à sua frente. Cada árvore ainda está lá, mas você vê o caminho. Cada pedra ainda existe, mas você sabe como contorná-la. Você sente a força do vento, mas não teme mais cair, porque descobriu que o verdadeiro equilíbrio não está fora, mas dentro de você. O propósito lhe dá asas invisíveis, e cada passo em direção à sua missão é um passo em direção à liberdade. O poder do propósito é simples, mas profundo. Ele transforma a vida em uma obra de arte, dá sentido ao sofrimento, clareza à confusão e energia à exaustão. Ele revela que tudo que você enfrentou, tudo que você lutou, cada noite de medo e cada lágrima derramada, não foram em vão. Tudo estava preparando você para cumprir aquilo que você nasceu para fazer. E então você entende, finalmente, a vida sem propósito é apenas existência. Mas a vida com propósito é poder, é ação, é paixão, é grandeza. E a grandeza, meu amigo, não é para poucos. Ela é para todos que têm coragem de ouvir a voz silenciosa dentro do peito e responder: sim, eu vou, mesmo que o caminho seja árduo, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que tudo diga para eu desistir. Eu irei. Você já parou para observar como algumas pessoas parecem atrair oportunidades como ímãs, enquanto outras lutam incessantemente sem ver resultados? O que diferencia esses dois grupos não é sorte, não é talento, nem conexão. É algo invisível, silencioso, poderoso, a energia de seus pensamentos e ações alinhadas com um propósito elevado. É a aplicação prática da lei da atração. Mas atenção, ela não funciona por magia ou desejo passivo. Funciona quando pensamentos e ações são conscientes, consistentes e elevados. Imagine-se em uma manhã fria, sozinho em uma ponte, observando a cidade despertar. O vento sopra e você sente o peso das dúvidas que carregou por anos. Agora imagine que neste mesmo instante, cada pensamento que você cultiva, cada sentimento que você permite, está enviando sinais invisíveis ao universo. O universo não julga, ele responde. Ele devolve aquilo que você emite. E quando você começa a agir, a transformar seus pensamentos em movimento concreto, a resposta é acelerada. Você já experimentou a sensação de coincidência perfeita? Aquele encontro inesperado, aquela oportunidade que surge do nada, aquela palavra ou gesto que muda tudo? Isso não é acaso. É a lei da atração funcionando. Ela responde à clareza da sua intenção e à intensidade da sua ação. Mas para que ela funcione plenamente, é necessário mais do que desejar. É necessário agir. Imagine uma jovem caminhando por ruas desertas, cada passo ecoando no silêncio da noite. Ela tem um sonho que ninguém mais entende. Ela sente que o mundo inteiro duvida de sua capacidade, mas ela continua. Cada passo que dá, cada esforço silencioso que realiza, envia sinais para o universo. Eu estou pronto, eu confio, eu mereço. E então, oportunidades começam a aparecer, pessoas que podem ajudá-la, portas que se abrem, ideias que surgem do nada. Ela percebe que não está sozinha. O universo inteiro está conspirando para ajudá-la a cumprir seu propósito. E aqui está a chave. A lei da atração não recompensa pensamentos fracos ou ações hesitantes. Ela responde à clareza, à persistência, à convicção. Quanto mais você acredita, mais você se posiciona, mais você age, mais intensa será a resposta. Cada desafio que surge não é para te punir, mas para testar a força de sua intenção. Cada obstáculo é um filtro, uma oportunidade de refinar sua visão, fortalecer sua determinação e alinhar seus pensamentos com o que você deseja atrair. Agora imagine você observando sua própria vida se transformar. Aquela ideia que parecia distante, quase impossível, começa a ganhar forma.
A pessoa certa surge no momento certo. O aprendizado que você buscava aparece exatamente quando você precisava. Cada passo que você deu com coragem, cada risco calculado que assumiu, cada esforço silencioso começa a gerar resultados tangíveis. E você percebe que a vida nunca esteve contra você. Você apenas precisava alinhar sua mente, seu coração e suas ações com a frequência do que você deseja atrair. Mas não é fácil. É necessário manter a disciplina mental, controlar pensamentos negativos, enfrentar críticas e dúvidas externas. Quantas vezes você sentiu que merecia algo melhor, mas se permitiu ceder à hesitação ou à dúvida? Quantas oportunidades se perderam porque você não ousou agir, porque não acreditou plenamente? O universo só responde a quem se compromete de corpo, mente e alma. A lei da atração não é passiva, ela exige movimento, coragem e persistência. Imagine novamente a jovem caminhando agora na luz do amanhecer. Cada passo firme, cada decisão tomada com clareza, começa a construir uma ponte invisível entre o que ela deseja e o que ela realiza. Ela percebe que não há coincidências, que cada desafio superado, cada momento de dúvida enfrentado, cada ação tomada com intenção, contribuiu para atrair exatamente aquilo que ela precisava. E com cada conquista, sua confiança cresce, seu propósito se revela ainda mais claro, e sua vida se torna um reflexo do que ela sempre imaginou. A lei da atração em ação é, portanto, uma dança silenciosa entre pensamento, intenção e ação. Quando você pensa grande, age com determinação e mantém uma fé inabalável, o universo se curva e começa a conspirar a seu favor. Mas atenção! Nada acontece se você esperar passivamente. Não é o desejo que cria resultados, é o desejo acompanhado de ação consistente e elevada. É você, com coragem e disciplina, que se torna o ímã para as oportunidades, riquezas, aprendizados e pessoas que transformarão sua vida. E é nesse ponto que você finalmente entende algo profundo. Cada dificuldade enfrentada, cada medo superado, cada passo dado sozinho, cada noite de dúvida não foi em vão. Tudo estava preparando você para alinhar seus pensamentos com suas ações, para que a vida que você sempre sonhou não fosse apenas possível, mas inevitável. Cada desafio foi um teste para sua clareza. Cada lágrima derramada foi fertilizante para seus sonhos. Cada decisão corajosa enviou sinais para o universo. Estou pronto para receber. Estou pronto para criar. Estou pronto para viver minha grandeza. E quando você olha para trás, percebe que a lei da atração não é sobre sorte ou magia, é sobre consciência. É sobre a força silenciosa da sua mente, a intensidade da sua ação e a clareza do seu propósito. É sobre entender que você tem dentro de si o poder de criar uma vida que reflete a altura dos seus pensamentos, a profundidade da sua fé e a coragem de suas decisões. A vida não premia intenções, desejos ou talentos escondidos. Ela recompensa a persistência, a disciplina e a coragem de continuar quando todos os sinais apontam para a desistência. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e, diante do primeiro obstáculo, sentiu vontade de parar? Quantas vezes a fadiga, o medo ou a crítica externa quase lhe fizeram abandonar sonhos que você sabia que pertenciam a você? É nesse momento que se define quem realmente você é. Imagine-se em uma estrada longa, sinuosa, cercada por penhascos e neblina. Cada passo exige esforço, cada respiração custa energia. Você tropeça, sente dor nos músculos, o corpo deseja ceder. Mas há algo maior dentro de você, uma força silenciosa que diz: não hoje, não agora, eu não desisto. Persistência não é apenas continuar, é decidir avançar mesmo quando não há motivação, mesmo quando a esperança parece mínima. É caminhar na escuridão com a certeza de que a luz existe adiante.
Disciplina, por outro lado, é o cimento invisível que sustenta a persistência. Ela é acordar todos os dias e se comprometer com seus objetivos, mesmo quando não sente vontade. É treinar a mente para focar no que importa, ignorando distrações, críticas e sabotagens internas. Disciplina é a ponte entre os sonhos e a realidade. É ela que transforma ideias em resultados concretos, visão em conquistas, potencial em grandeza. Pense naqueles que conquistaram mundos, construíram impérios e transformaram vidas. Eles não chegaram lá por sorte. Eles persistiram quando a maioria desistiria. Eles acordaram cedo, trabalharam enquanto outros dormiam, aprenderam quando os outros ignoravam, caíram e se levantaram incontáveis vezes. Cada falha, cada queda, cada rejeição foi absorvida como combustível. Eles aprenderam a transformar dor em energia e dificuldade em oportunidade. Imagine alguém sentado sozinho à beira de um rio, observando a correnteza levar folhas e galhos. Ele pensa: tudo o que tento parece se perder. Mas mesmo assim, ele pega cada pedaço, cada folha que consegue salvar e continua. Persistência é isso. Entender que cada pequeno esforço, mesmo quando invisível, contribui para o progresso, mesmo quando o mundo parece indiferente. E há momentos em que a disciplina se torna um verdadeiro teste da alma. Aqueles dias em que você sente que não pode mais, que já deu tudo, que o esforço é em vão. É exatamente nesses momentos que se revelam os campeões. Cada dia que você escolhe persistir, mesmo sem recompensa imediata, cada hora que você dedica a trabalhar em silêncio, cada decisão de manter-se fiel ao seu caminho, constrói uma força invisível que ninguém pode destruir. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades perdi por abandonar antes da hora? Quantas vitórias deixei escapar por falta de disciplina? A persistência não é apenas resistência, é inteligência aplicada com coragem. É saber quando insistir, quando ajustar, quando aprender com os erros e avançar novamente. É não permitir que o desânimo se torne maior que sua determinação. Imagine agora uma pessoa em uma sala escura, estudando sozinha, lendo livros antigos, tomando notas, praticando silenciosamente. Lá fora, outros zombam, dizem que é impossível, que é perda de tempo, mas ela continua. Dias se transformam em semanas, semanas em meses, meses em anos. E então, quando ninguém mais acreditava, surge o resultado. O talento estava sempre lá, mas foi a disciplina e a persistência que o transformaram em algo tangível, algo que o mundo não pode ignorar. Persistência e disciplina também significam enfrentar suas próprias limitações. O cansaço, a dúvida, o medo, a procrastinação, todos eles aparecem como inimigos implacáveis. Mas cada vez que você os enfrenta, cada vez que você decide continuar apesar deles, você se fortalece. Você constrói uma resistência interna que nenhuma adversidade externa pode quebrar. Cada dia de disciplina é um tijolo na construção do seu futuro. Cada ato persistente é uma declaração silenciosa para o universo. Eu não desisto. Eu estou comprometido. Eu vencerei. E finalmente, quando você olha para trás, percebe que tudo que pareceu difícil, impossível ou doloroso era, na verdade, o processo de construção da sua força. Cada dificuldade enfrentada, cada noite de luta silenciosa, cada momento em que poderia ter desistido, mas escolheu continuar, moldou você em alguém capaz de conquistar, de liderar, de criar. Porque o mundo recompensa não o que começa, mas quem persiste até o fim. Persistência e disciplina não são apenas hábitos, são virtudes que constroem caráter. São a ponte entre o sonho e a realidade, entre o potencial e a grandeza. Quem domina essas forças descobre que nada, absolutamente nada, pode impedir a realização de uma vida guiada por propósito, fé e ação contínua.
E é nesse ponto que você entende: cada passo que você deu, cada queda que suportou, cada noite em que resistiu à tentação de desistir, tudo isso não foi em vão. A força que você construiu em silêncio se tornará o alicerce invisível de uma vida extraordinária. E quando você finalmente olhar para trás, verá que a persistência e a disciplina não apenas mudaram sua vida, elas transformaram você. Você já parou para perceber que sua vida não é apenas o que acontece ao seu redor, mas principalmente o que acontece dentro de você. Cada pensamento que você cultiva, cada emoção que permite, cada decisão que toma, molda silenciosamente o mundo que você experimenta. A vida é um espelho implacável. Ela reflete com precisão a altura e a profundidade de seus pensamentos. Imagine-se acordando numa manhã tranquila, olhando pela janela. O mundo parece indiferente, mas na verdade ele é um reflexo direto da mente que você construiu ao longo dos anos. Cada medo não enfrentado, cada crença limitante, cada dúvida silenciosa criou sombras na sua realidade. Mas da mesma forma, cada pensamento elevado, cada momento de fé, cada ato de coragem e persistência criou pontes, oportunidades e luz. A vida não julga, ela simplesmente devolve aquilo que você envia. Pergunte a si mesmo: até que ponto meus pensamentos têm moldado minha realidade? Estou criando minha vida ou apenas reagindo a ela? Essa pergunta é essencial, porque a grande verdade que Napoleon Hill nos ensinou é clara. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas isso só se torna real quando seus pensamentos se alinham com ação, fé, propósito e disciplina. Imagine agora uma estrada infinita à frente de você. Cada pedra, cada desvio, cada vento contrário, tudo é parte do reflexo dos pensamentos que você teve no passado. E enquanto caminha, percebe algo extraordinário. Você tem o poder de mudar o curso dessa estrada. Cada passo consciente que você dá, cada pensamento que decide elevar, cada emoção que escolhe nutrir, transforma o mundo à sua volta. A vida deixa de ser um reflexo de velhas limitações e se torna um espelho de sua grandeza potencial. Mas não se engane, não é simples. Para que os pensamentos moldem a vida de forma positiva, é preciso vigilância constante. É necessário observar cada dúvida, cada medo, cada ressentimento que insiste em surgir. Cada pensamento negativo que você deixa crescer é como uma pedra que bloqueia o caminho para seus sonhos. E cada pensamento elevado, cada visualização clara de quem você quer se tornar, é como um raio de sol que ilumina a estrada à frente. Imagine-se sentado à beira de um lago sereno. A superfície da água reflete perfeitamente as árvores, o céu, as nuvens. Mas se uma pedra é jogada na água, o reflexo se distorce. Sua mente funciona da mesma forma. Cada emoção negativa, cada dúvida, cada desânimo lançado nela cria ondulações que distorcem sua realidade. Mas quando você mantém os pensamentos puros, elevados e alinhados ao seu propósito, o reflexo se torna claro, nítido e belo. Você já percebeu como as pessoas que pensam grande, que cultivam fé inabalável, disciplina e persistência, parecem criar milagres ao seu redor? Não é magia, é a mente funcionando como deveria. Cada pensamento poderoso e focado gera uma força invisível que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas ao seu objetivo. É a lei da atração combinada com ação consciente. É a vida refletindo o que você acredita e sente. Imagine agora alguém que anos atrás se sentia perdido, inseguro e impotente, mas que pouco a pouco começou a observar seus pensamentos, a controlar suas emoções, a cultivar coragem, fé, disciplina e propósito. Cada dificuldade enfrentada se transformou em aprendizado. Cada falha em combustível para avançar. Cada ato de persistência tornou-se um degrau.
E com o tempo, essa pessoa percebe que a vida à sua frente não é mais um reflexo de limitações, mas um reflexo de força, confiança e visão. E então você compreende algo fundamental. Seus pensamentos são sementes, suas ações são o solo e sua vida é a colheita. Plantar sementes de dúvida, medo ou autopiedade produz frutos amargos. Mas plantar sementes de fé, coragem, persistência e intenção elevada produz abundância, riqueza, alegria e realização. A altura de seus pensamentos determina a altura de sua vida. O horizonte que você vê é apenas uma extensão do que você ousou conceber e acreditar. Imagine, finalmente, olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada medo, cada desafio superado, cada noite de silêncio e introspecção, cada passo dado com coragem, tinha um propósito maior. Criar um reflexo de quem você realmente é, ou melhor, de quem você nasceu para se tornar. Você percebe que a grandeza não está fora de você, ela sempre esteve dentro. E que cada pensamento elevado, cada escolha consciente, cada ação determinada moldou não apenas sua vida, mas a versão mais extraordinária de si mesmo. E enquanto o sol se põe no horizonte, você sorri, sabendo que nada é impossível para aqueles que compreendem a força da mente, a importância da fé, o poder do propósito, a disciplina da persistência e a magia de transformar pensamentos em realidade. Porque no final das contas, a vida não é apenas o que acontece com você. Ela é o reflexo perfeito da altura dos seus pensamentos. Chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, cada passo que você deu até aqui é apenas o começo da sua transformação. A altura dos seus pensamentos define a vida que você cria e o poder para mudar está inteiramente em suas mãos. Não espere pelo momento perfeito. O momento é agora. Respire fundo, olhe para dentro de si mesmo e escolha viver com coragem, fé e propósito. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu aquela faísca de motivação nascer dentro de você, faça algo por você mesmo e pelo seu futuro. Inscreva-se no canal para que possamos continuar juntos nessa jornada de crescimento. Deixe o like para espalhar essa energia e mostrar que você acredita no poder da mente. E comente aqui embaixo, compartilhe suas reflexões, seus sonhos, seus desafios, porque cada história que se conecta se fortalece. Lembre-se sempre, você é capaz, você é forte, você é merecedor de uma vida extraordinária. O universo está esperando a sua ação. Então levante-se, pense grande e faça cada dia contar. Até o próximo vídeo e nunca pare de acreditar na grandeza que existe dentro de você.